Olá, sejam bem-vindos a mais um Pátria Highlights de Equities. Meu nome é Felipe Balestrin e no episódio de hoje vou contar um pouquinho sobre os últimos 4 meses que foram bastante atarefados aqui no nosso mercado. Enquanto em abril e maio a gente viu um mercado bastante pressionado no auge do conflito, com o Ibovespa caindo mais de 6% ali em maio especificamente, junho e julho já trouxeram histórias um tanto diferentes, que eu vou separá-las cada uma em 2 episódios diferentes. Falando ali daquele período de pressão. Então, abril e maio foram meses nos quais o nosso mercado estava bastante pressionado e a gente não tinha muita certeza da onde o conflito estava apontando. Ali então a gente viu o petróleo saindo do patamar de $70 o barril a $100 o barril, isso fazendo com que os mercados globais de uma forma geral de equities performassem bastante mal. Tá? E o mercado norte-americano operando ali em máximas históricas. Junho já foi uma história um tanto diferente. A gente viu uma desescalada importante no conflito, né, com, em tese, Irã e Estados Unidos chegando a quase que um acordo de paz, então ali meio que entendendo o que ia acontecer nos próximos meses. Isso fez com que o petróleo ele voltasse ao patamar pré-conflito, basicamente aos $70 o barril, e isso foi muito importante para que os mercados globais emergentes performassem muito bem em relação ao próprio mercado norte-americano, que até caiu um pouco por conta do tema de AI especificamente. Mas falando do Brasil em junho, então, o que aconteceu ali? A gente viu as petroleiras perdendo bastante espaço, elas caindo por conta desse cessar-fogo que a gente viu ali entre Irã e Estados Unidos. E a gente viu plays não tão domésticos, mas aqueles plays com uma maior prioridade de geração de caixa, de receitas, o TITS, por exemplo, performando muito bem. Julho já foi uma história um pouco diferente. A gente viu o conflito voltando a ser um tema importante, com os Estados Unidos atacando o Irã por mais de 10 dias seguidos, isso fazendo com que o petróleo subisse de 70, 72 a quase $90 o barril, mas o movimento do mercado foi um tanto diferente do que a gente viu acontecendo ali em abril e maio. Por quê? Porque como o Irã de uma forma não atacou novamente os Estados Unidos e não é que a gente teve uma escalada total do conflito, a gente viu os mercados emergentes performando bem, a própria Bolsa Brasileira subindo e performando ali no ambiente positivo. Algo um tanto diferente daquele cenário que a gente tinha visto ali em abril e maio, que tinham sido bastante pressionados para a nossa classe de ativos. Qual que é a visão aqui olhando para frente? A gente está num mercado que está muito barato. Quando a gente olha preço-lucro do Ibovespa, que é fora da gente metrificar como é que está performando ou quão precificadas estão os ativos, esse número está em 8 vezes lucro. A média histórica é de quase 11 vezes, ou seja, só a reversão à média a gente está falando de um upside de 30% a 35%. Quando a gente olha para os small caps, que são aqueles plays mais ligados à economia doméstica, se assim pode dizer, eles também estão nos mesmos 8 vezes lucro, mas a média deles histórica de precificação é 13 vezes lucro. Então a reversão à média desses caras aqui é quase de 50% a 60%. E aí um outro fator importante é que além da bolsa estar barata, ela está bastante leve. O que aconteceu ali em março, abril e maio no mercado brasileiro? A gente tinha visto no início do ano o gringo passando a investir bastante na bolsa brasileira, mais de $50 bilhões em fluxo positivo vindo dos mercados globais para a bolsa brasileira. Quando a gente vê o conflito escalando, a gente vê algo em torno de 30 a 35 bi saindo do mercado. Então assim, a gente viu uma pressão da guerra, mas o gringo saindo do mercado e por isso que a bolsa caiu. O que aconteceu em junho e julho? Um pouco diferente. O ritmo de tirada de dinheiro desse cara em junho foi menor, em julho já foi positivo. Então a gente está num momento no qual a balança ainda é positiva, não tão positiva quanto janeiro e fevereiro, mas mostra que o posicionamento do mercado ainda está um tanto leve. O que isso significa? Que as pessoas não estão compradas. A gente está falando de uma classe de ativos que as pessoas não estão investidas, seja os investidores locais ou os globais. Falando do local especificamente, do porquê dele ainda não está comprando bolsa, a gente está falando aqui especificamente de Selic. No início do ano, a gente tinha uma expectativa da taxa de juros cair de 15% a 12%. Com o conflito surgindo e com os acontecimentos que vieram na sequência, a gente viu que as expectativas do código da taxa de juros estão apontando mais para um patamar de 13,75%, 14% para o final do ano. Isso por si só não é algo transformacional que vai fazer com que o investidor local saia da renda fixa e venha para a renda variável. Mas quando a gente olha do ponto de vista dos ativos que são investíveis, aí sim é importante. Por quê? Juros menor
menor serviço da dívida, maior capacidade de geração de lucro das empresas olhando adiante. Então, retomando aqui o raciocínio, bolsa barata, posicionamento leve e empresas num perfil melhor em termos de expectativa de lucro. Isso por si só faz com que a gente queira estar comprado hoje no mercado, tá? Então a gente não tem uma versão de estar comprado, então a gente está um tanto positivo, se assim posso dizer. Mas tem um trigger aqui que é super importante, que a gente está um pouco mais de 100 dias da corrida eleitoral. Sem visão, sem muita clareza do que vai acontecer, mas esse é um trigger importante que tende a influenciar o nosso mercado daqui a 2, 3 meses. Mas acho que eu queria trazer isso aqui para vocês para entender um pouquinho como é que está a nossa cabeça. Como é que toda essa leitura se traduz na nossa carteira, né, em ambos os nossos fundos, o Patria Long Base e o Patria Longoni. A gente tem dado preferência por empresas com maior prioridade de lucros, né, geração de caixa, empresas que estejam com uma estrutura de capital mais adequada para esse momento de juros alto, que a gente entende e conhece bem quem são os gestores por trás delas. Hoje, quando você olha o perfil da nossa carteira, a gente está mais para plays de utilities e outros setores que correlatos a esse que também a gente sabe um pouquinho para onde pode apontar expectativa de geração de lucro deles num cenário desse de juros altos. Quais são aqueles nomes que a gente não está tão exposto hoje? Aqueles mais ligados à economia doméstica, são aqueles que são os mais sensíveis à curva de juros. Com isso eu encerro mais um Patria Highlights sobre equities. Foi um prazer estar com vocês neste episódio. Não deixem de curtir o Patria nas diferentes redes sociais e todos os nossos conteúdos. A gente, além de equity, a gente fala de crédito, real estate, infraestrutura, private equity, então tem muito conteúdo aqui para vocês. Em relação aos nossos fundos, Patria Long Base e o Patria Long Only, eles estão nas diferentes plataformas e bancos. Fica aqui o convite para vocês serem nossos clientes e a gente se vê no próximo episódio.